Olá, boa tarde. Tô começando aqui para a gente fazer uns testes e para ver se vocês estão me ouvindo bem e vocês estão me vendo da maneira que tem que ver. Vocês podem aí, por favor, dar um joinha pra gente, por favor, para ver se tá tudo bem, se vocês estão conseguindo me ouvir legal, se vocês estão vendo a imagem boa, se não tá travando. Vou esperar um pouquinho vocês aí, tá bom? Thaís, Ludmila, Carlos, vocês estão ouvindo bem aí? Lucimara, tá entrando também. Tá tudo bem? Estão conseguindo me ouvir bem? Estão conseguindo ver legal? Vamos começar nosso culto já já. Contagem regressiva. 3 minutinhos a gente começa. Enquanto isso, vocês vão entrando aí, tá bom? Só um minuto e já estou de volta. Enquanto isso, vocês fiquem aí com a imagem da nossa conferência da Editora Fiel, que nós somos em 2017. Num cartaz muito legal. Enquanto vocês ficam aí, que eu já volto, tá bom? Olá, gente. Tô voltando aqui. O pessoal tá entrando devagarinho aí. Espero que estão me ouvindo bem, estão me vendo bem. Bom, vamos então dar início a algumas considerações. Infelizmente, né, não podemos estar juntos para cultuar o nosso Deus, para louvar o nosso Deus juntos e para ter comunhão uns com os outros na igreja, mas graças a Deus pela tecnologia, pela internet que consegue nos aproximar, né, na medida do possível. É muito bom, na verdade, ver que vocês estão aí todos acompanhando, começando a acompanhar já o nosso culto. E eu queria já de antemão agradecer a todos vocês, aos amigos, aos familiares que estão orando por nós aqui em Londres, orando pela igreja Cliffwood Church aqui em Canning Town. Nós também estamos orando por vocês, orando por tudo que está acontecendo ao nosso redor. Estamos atentos a tudo que está acontecendo e vamos ver onde isso vai parar, né? Com a graça de Deus, nós estamos esperando nele, sabendo que ele pode todas as coisas. Ok, então eu gostaria de começar dando alguns avisos bem rapidinhos, tá bom? Vocês sabem, a maioria de vocês que são membros aqui da igreja, alguns amigos também que têm acompanhado, nós estamos usando um aplicativo chamado Zoom, que é um aplicativo que tem sido muito usado para fazer reuniões online.
Então nós vamos estar usando esse aplicativo durante a semana para as nossas reuniões. Não vamos estar participando uns com os outros de perto, mas vamos estar pelo menos nos vendo pela câmera e participando. Então amanhã, às 8 da noite, nós vamos ter o culto das mulheres, ok? Culto de oração das mulheres. As mulheres vão se encontrar nessa sala de reunião do Zoom. Às 8 da noite, amanhã, segunda-feira, às 8 da noite. Na terça-feira nós vamos ter um bate-papo dos homens também, às 8 da noite também, ok? Quarta-feira nós vamos ter o estudo bíblico com o pastor Kleber, às 8 da noite. E na sexta-feira, que era para ser o nosso grupo dos lares, nós não vamos nos encontrar, mas nós vamos fazer o estudo que era para ser feito no grupo dos lares, ok? Às 8 também. Então, todas as reuniões essa semana, às 8 da noite, para dar tempo aí principalmente das mulheres fazerem seus afazeres. Os homens era suposto que estivessem ajudando a fazer, né? Que seria muito bom, ok? Então amanhã, culto das mulheres. Terça, o bate-papo dos homens. Quarta, estudo bíblico. E sexta-feira, o nosso estudo pro grupo dos lares, ok? Então espero, de novo, quero ressaltar, espero que todos estejam bem e estamos orando por todos. Se você quiser assistir o culto de hoje de manhã, o pastor Trevor foi quem entregou a palavra, compartilhou conosco da palavra do Senhor e também já está disponível, ok? Para os anteriores, se você visitar também o nosso canal no YouTube, Cliff Oak Church, você também consegue assistir as pregações anteriores, ok? Então vamos dar início e eu gostaria de convidar minha esposa Adriana para estar cantando um louvor para a gente poder começar realmente, de verdade, agora o nosso culto ao Senhor. Amém? Vamos lá então. Gostaria de saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Estou bem nervosa, como todo domingo, mas eu gostaria então de que nós pudéssemos estar louvando ao Senhor agora, todos juntos em família, onde quer que você esteja, você possa louvar e adorar o Senhor, amém? Nós vamos cantar aquela canção que nós cantamos na sexta-feira. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dai-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dai-nos teu amor, dai-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Louvado seja o teu nome, Senhor. Para todos sempre seja louvado. Não, nada pode calar um verdadeiro adorador. Nada pode nos calar, ó Pai. Porque onde estejamos, o Senhor se faz presente nas nossas vidas. Que nós possamos continuar brilhando a nossa luz no meio da nossa família, fazendo diferença em todos os lugares que estejamos. Neste momento, ó Pai, em que podemos refletir na Tua palavra, temos a oportunidade de estarmos juntos como igreja, em casa, nos nossos lares, discipulando os nossos filhos, que os nossos maridos, que as esposas, em nome de Jesus, possam ter esse tempo com o Senhor Jesus.
que eles possam refletir a luz de Cristo em seus lares. Nunca eu acredito que foi tão grande a manifestação do poder do Teu Espírito Santo como neste momento, onde as pessoas estão sensíveis à Tua voz, as famílias estão reunidas em seus lares, ó Pai. Que em nome de Jesus as pessoas saiam dessa situação mais forte em Ti, ó Pai, mais forte na Tua presença. Nós oramos por todas as famílias, ó Pai, que em nome de Jesus neste momento estão passando por dificuldades, por aquelas que estão se sentindo só, por aquelas vidas que foram ceifadas. Nós oramos por cada família, por cada pessoa que neste momento está aflita e desesperada. Alcance os corações e traga salvação para todas as nações. Nós louvamos e bendizemos o Teu nome mais uma vez. Que o Senhor possa usar a vida do pastor Leandro mais uma vez para o louvor da Tua glória e que o Seu nome mais uma vez seja glorificado pelo poder da Tua palavra através dos lábios do Teu Filho. Em nome de Jesus, nós saudamos todas as igrejas em todos os lugares reunidas neste momento. Que o Senhor venha falar poderosamente aos nossos corações. Nós louvamos e bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então vamos lá, queridos. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias comigo, por favor, no livro de Neemias. Livro de Neemias, e nós vamos estar lendo a partir do capítulo 1, e nós vamos ler alguns versos, tá bom? Vou dar aí uns segundos para vocês acharem aí o livro de Neemias nas suas Bíblias. Abram comigo, vamos fazer a leitura juntos, ok? Neemias, capítulo 1. Eu tenho falado, a nossa, vamos dizer assim, o nosso versículo tema para o ano de 2020, aqui em nossa igreja, Cliff Oak Church em Londres, é Mateus 5,16. Assim brilhe a luz de vocês. É a frase que nós destacamos nesse versículo para que fosse o tema para o nosso ano. Ok? Só que o versículo ele não para aí. Ele continua dizendo: para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então essa é a intenção de Jesus quando ele diz para que a luz de Cristo brilhe em nós. Essa é a intenção de Cristo. Para que os homens vejam as nossas boas obras nas nossas vidas, o que nós fazemos, e glorifiquem ao Pai. Ou seja, tudo é para a glória do Pai. Tudo é para continuar dando glórias ao Pai. Então a nossa vida é para glorificar o Pai, o nosso ministério é para glorificar o Pai, a nossa salvação é para glorificar o Pai. Então, eu gostaria de convidá-los a refletir comigo no livro de Neemias. Um homem comum que foi usado extraordinariamente por um Deus do impossível. Um homem comum usado pelo Deus do impossível. Um homem que achou o seu povo desolado, mas que foi usado por Deus de maneira extraordinária para poder abençoar o seu povo. Então eu gostaria que você lesse comigo Neemias capítulo 1, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto estava eu na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado. As suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, os decretos e as leis que deste ao teu servo Moisés.
Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Amém? Ok, vamos orar. Pai Santo, mais uma vez nós damos graças a Ti, ao Seu nome e à Tua palavra, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, obrigado porque mesmo estando trancados dentro de casa, nós temos a liberdade de estarmos aqui usando a tecnologia como meio de comunicação e de, Senhor, propagação do Teu Evangelho. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa liberdade, obrigado pela Tua palavra e obrigado pelo Teu Espírito Santo. Que Ele fale mais uma vez aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, então, passamos hoje por um tempo de grande aflição, na verdade. Nós estamos assistindo noticiários, lendo jornais, revistas eletrônicas, sites de notícia. Talvez nunca se viu uma geração tão necessitada de restauração. Quando eu falo de restauração, eu não estou falando só da restauração da saúde, pelas quais nós estamos passando esses problemas agora, mas estou falando da restauração da igreja, a restauração do país, a restauração do povo, a restauração da economia e a restauração da integridade. Porque, pasmem, mesmo diante de tanta dificuldade pelas quais nós temos passado, pelas quais o mundo tem passado, ainda existem pessoas que tentam tirar proveito da fragilidade dos outros. Então nós precisamos de uma restauração também da integridade das pessoas. Então minha pergunta, assim como tem sido desde o começo dessa série, se você quiser assistir as outras pregações nessa série de Neemias, eu já fiz 2 delas, essa de hoje é a 3ª, a exposição desse livro que eu comecei a fazer. Eu comecei fazendo uma pergunta. A pergunta, e eu gostaria de fazer essa pergunta para vocês também agora. A pergunta é: estamos nós dispostos a fazer diferença? Nós temos estudado juntos nas últimas semanas acerca de um homem que se colocou à disposição de Deus, ok? Para fazer a diferença em sua época. Neemias. Neemias, ele se colocou à disposição diante do problema que ele estava enfrentando, que o povo estava enfrentando. Ele se colocou à disposição de Deus. Ele arregaçou as suas mangas e disse: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Então, o que eu gostaria de falar essa tarde, porque aqui o sol ainda está brilhando, mas aí no Brasil também ainda é tarde. Mas o que eu gostaria de falar com vocês é que semana passada eu me concentrei bem nos versos 1 a 4 dessa palavra que nós lemos no livro de Neemias, capítulo 1. Eu me concentrei nos versos de 1 a 4 e nós vimos então que quando uma pessoa quer realmente fazer a diferença, ela precisa estar de olhos, ela precisa estar de ouvidos e precisa estar de coração aberto para o que está se passando ao seu redor. Neemias, ele fez perguntas. Neemias, ele começou a perguntar o que estava acontecendo. E uma das coisas que nós precisamos ter em mente, eu falei isso a semana passada, é que quando nós fazemos perguntas, quando nós perguntamos, nós precisamos estar atentos à resposta. Nós precisamos estar pronto a ouvir e a fazer algo a respeito, não é verdade? Então não adianta só perguntar: como é que você está? Você está precisando de alguma coisa? E quando a resposta vier: não, eu não estou bem, ou sim, eu estou precisando de algo, será que nós estamos prontos a responder? Será que nós estamos prontos de verdade a fazer algo a respeito? Então esse foi o homem, esse foi o líder, Neemias. Ele estava de olhos, de ouvidos, de coração atento quando ele fez perguntas. Então Neemias, ele demonstrou empatia. Ele sentiu a dor do seu povo. Os versos de 1 a 4 a gente leu isso. Ele sentiu a dor do seu povo, ele se preocupou com o que estava acontecendo ao seu redor.
Ok? E não somente isso, esse homem orou e ele jejuou a respeito do problema. E não foi um dia, não foi 2 dias e não foram 3 dias. Esse homem orou e jejuou e chorou a respeito do problema por 4 meses. A palavra nos diz isso, do mês de Quisleu ao mês de Nissan. São 4 meses. 4 meses. Vimos então, nesses primeiros 4 versículos do capítulo 1 de Neemias, que ele se colocou no lugar do seu povo. De certa forma, se colocando perto do seu povo. Mas agora, dos versos 5 a 11, que é onde eu quero me atentar essa noite, nós vamos ver Neemias não só se colocando perto do seu povo, mas se colocando perto de Deus, por meio da sua oração, das suas orações e do jejum. Vamos aprender juntos, então, algumas lições importantes que podemos aprender com esse homem de Deus, com esse líder de Deus, e que nós precisamos colocar em prática acerca da oração, acerca de como nos colocarmos diante de Deus quando passamos por dificuldades. Não só quando passamos por dificuldades, mas em todo o tempo. Primeira coisa que nós aprendemos é reconhecer a soberania de Deus. Volte comigo lá em Neemias capítulo 1, verso 5, e vamos ler a parte A. Verso 5, vamos ler a parte A do versículo que diz: Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Reconheceu a soberania de Deus. Nós vejamos então que ele diz, Deus dos céus, Deus grande e temível. Assim deve ser a nossa aproximação a Deus. Reconhecendo e adorando a Deus por quem Ele é, e não pelo que Ele pode fazer por nós. Não pelas bênçãos que Ele pode dar, mas por quem Ele é. Ele é Deus santo, Ele é o Deus grande, Ele é temível. Ele é o Criador de todas as coisas. Então é assim que nós devemos chegar a Deus. Nesse momento pelo qual nós estamos passando de grande aflição, como têm sido as nossas orações? Como é que nós temos chegado a Deus? Será que nós estamos adotando essas ondas de determinismo ou dessas coisas que têm explodido ao nosso redor? Ou será que nós temos tido uma posição extremamente humilde, extremamente de servo diante de um Deus todo-poderoso? E dizendo, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, ouça a oração desse pobre homem, dessa pobre mulher. Será que então nós temos tido esse reconhecimento de quem Deus é? Temos orado e reconhecido que Deus continua no controle de todas as coisas, porque Ele continua literalmente, absolutamente no controle de todas as coisas. Será que continuamos adorando a Deus mesmo diante das dificuldades? Ou será que nós adoramos a Deus só quando vai tudo bem? Só quando nós estamos todos reunidos, em família? Hoje é domingo, hoje é o dia mundial da família. Assim como é o dia de nós adorarmos ao nosso Senhor, um dia especial onde nós separamos para Deus, mas nós separamos também para a família, para estarmos juntos, para estarmos principalmente no Brasil, naquela mesa grande, ao redor da mesa e a família toda ali. É um momento muito gostoso de comunhão, mas será que nós adoramos a Deus só nesses momentos? Ou será que nós também podemos adorar a Deus quando estamos praticamente confinados dentro de casa, não podendo sair, porque existe uma coisa lá fora nos ameaçando e nós estamos com medo, nós estamos, de certa forma, impedidos de fazer o que nós queremos ou do que nós gostamos? Então será que nós continuamos adorando a Deus, mesmo nessas horas? Foi isso que Neemias fez. Mesmo diante das dificuldades, ele ainda adorou a Deus. Será que nós continuamos crendo que para Deus é absolutamente nada é impossível? Para Deus, nada é impossível. Ele tem um propósito em todas as coisas. Nós precisamos encarar este momento como um momento de caráter pedagógico. Ele quer nos ensinar algo. Talvez que seja, como minha esposa disse no início, para que as famílias estejam mais unidas, para que finalmente nós possamos orar juntos como famílias, temos culto familiares, temos um momento de estudo da palavra, ou de sentir falta de estarmos juntos como igreja, porque eu particularmente estou morrendo de saudade. Estou morrendo de saudade de ir para a igreja e encontrar os irmãos. Então nós precisamos saber como nos achegar a Deus, reconhecendo a soberania dele. Outra coisa que
nós aprendemos com esse grande homem de Deus é que nós precisamos nos lembrar da fidelidade de Deus. Porque Deus, ele é fiel, gente. Mesmo quando nós não conseguimos ver, mesmo quando ainda nós não conseguimos entender o que está acontecendo, Deus continua fiel. Deus, ele não pode contrariar a sua própria palavra, ele nunca faria isso. Tanto que nós vemos no verso 5, a parte B do verso 5, que diz: fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Fiel à tua aliança e misericordioso. Ele nos ensina aqui mais uma vez que se realmente amamos a Deus e cremos na sua soberania, nós precisamos esperar nele. E ele é fiel. E ele vai ouvir. Só que é do jeito dele, não do nosso jeito. É do jeito que ele quer e não do jeito que nós queremos. Uma vez que somos povo de Deus, porque a Bíblia diz que uma vez em Cristo, adotados por Cristo por meio da morte de Cristo na cruz do Calvário, nós também nos tornamos povo de Deus. Ele prometeu nos guardar e ainda nos conduzir em triunfo até a glória. Não só nos guarda, mas ele nos conduz em triunfo até a glória. Mas isso, ele nunca disse, o Senhor Jesus nunca disse que ia nos isentar de lutas. A palavra do Senhor nunca disse que nós não iríamos passar por dificuldades. A palavra do Senhor nunca nos promete que nós não passaremos por problemas, que nós não enfrentaremos luto. Mas ele nos garante que a vitória é certa. Porque ele nos garante isso. E não importa como seja, não importa o que é que nós estejamos passando. Ele nos garante que se ele é o nosso Senhor, e nós cremos nisso de verdade, a nossa vitória é certa. E Neemias, ele sabia disso. Ele sabia disso porque ele se lembrou, ele trouxe a lembrança. Ele trouxe a lembrança. Fiel é a tua aliança e misericordioso és tu, Senhor. Estão vendo por que nós precisamos aprender como orar com esse homem? Porque a sua oração, se a minha oração, ela for fundamentada em Deus e não nos meus méritos, eu estou fazendo uma oração certa. Eu não posso, de maneira nenhuma, fundamentar a minha oração achando que eu mereço algo. A minha oração precisa estar fundamentada em Deus e em quem Ele é. O nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Criador. Ou seja, quanto mais eu conheço de Deus, mais eu tenho que me fundamentar nele mesmo. E não no meu conhecimento de Deus. Eu não posso fundamentar a minha oração na minha teologia. Eu não posso fundamentar a minha oração na minha espiritualidade. A minha oração precisa ser fundamentada em Deus. Em Deus somente. Então, nós notamos essas duas primeiras lições. Primeiro, reconhecer quem Deus é. Reconhecer a soberania de Deus. E depois, se lembrar da fidelidade de Deus. E a terceira coisa que nós aprendemos está no verso 6 de Neemias capítulo 1. Leiam comigo, por favor. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu povo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos. A terceira coisa que nós aprendemos, orar sem cessar. Acho que alguém já disse isso, você já ouviu alguém falando isso, não? No Novo Testamento. Mas Neemias é isso que ele está dizendo aqui também para nós. Orar sem cessar. Lembra do que eu disse lá no início? Neemias orou, ele jejuou, ele chorou perante Deus sem cessar. Durante 4 meses. Dia e noite. Dia e noite. Ele orou, chorou, jejuou perante Deus. Quantas vezes nós começamos a orar por algo e nós oramos talvez um dia, 2 dias e a resposta não vem? Ou talvez 1 hora ou 2 horas e a resposta não vem? E nós abandonamos essa causa. Nós deixamos de orar por alguém, nós deixamos de orar por uma necessidade ou por uma circunstância, porque nós exigimos que Deus faça na hora que nós queremos, do jeito que nós queremos. Nós precisamos tomar cuidado com isso.
Nós precisamos orar sem cessar. Orar sem cessar. E esperar em Deus. Outra coisa que nós aprendemos, a quarta lição. A quarta lição que nós aprendemos é que Neemias se arrepende. Existe arrependimento na oração. Dos versos 6, a parte B, e os versos 7 dizem: confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Gente, para nos achegarmos verdadeiramente diante de Deus, existe a necessidade de arrependimento. Assim como sem arrependimento e sem fé não tem como existir salvação, Neemias também nos ensina que nós precisamos nos achegar diante de Deus com corações humildes e arrependidos pelos nossos pecados. Lembre-se, o pecado da desobediência foi que levou o povo israelita àquela situação que ele se encontra, que nós acabamos de ler aqui no início. Foi o pecado da desobediência. Aquela situação de desolação em que eles se encontravam foi por causa da desobediência. Deus falou que ia fazer isso. Deus já havia dito que iria fazer isso se houvesse desobediência. Mas mesmo assim eles pagaram para ver. Nós temos pagado para ver por desobediência, pelas nossas atitudes muitas vezes. Será que nós queremos pagar para ver o que Deus vai ter que fazer conosco para que nós possamos nos arrepender de verdade? Será que nós vamos ter que pagar para ver, para entender o que Deus quer da gente de verdade? O pecado, ele pode até te enganar, ele pode até me enganar por um período. Mas logo, ele te leva ao fracasso, ele te leva à derrota, à vergonha. E o pior de tudo isso, ele nos distancia de Deus. Ele nos leva para longe de Deus. Notem que Neemias ele não orou apenas pelos seus pecados, mas ele orou pelo pecado do povo. Você já pediu perdão a Deus pelos seus pecados? Você já pediu perdão a Deus pelo pecado do outro? Você já entrou no seu quarto para orar e pedir oração pelos seus pecados e pedir perdão pelos seus pecados e pedir perdão pelo pecado do outro? Isso é o que faz um intercessor. Neemias, ele foi um intercessor. Nós estamos aprendendo aqui um exemplo de oração de um homem que foi um intercessor pelo seu povo. Não só perante o rei, depois nós vamos ver isso, mas perante Deus primeiro. Primeiro ele intercedeu pelo povo perante Deus. Depois ele vai interceder pelo povo perante o rei. Isso nós vamos estudar mais para frente. Mas o que eu quero chamar a atenção é que existe a necessidade de um verdadeiro arrependimento. Provérbios 28:13 diz que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Querido, nós queremos prosperar, nós queremos encontrar misericórdia, mas nós queremos continuar fundados nos nossos pecados. E essas coisas juntas não dão certo, não funcionam. Nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados e abandoná-los. O problema é que nós pedimos perdão, deixamos por um tempo e retornamos a eles. Nós pedimos perdão, deixamos por outro tempo e retornamos a ele. Isso não é verdadeiro arrependimento. Isso talvez é um momento de lucidez que você tem, que eu tenho, ou talvez é um momento de emoção pela qual eu estou passando, e eu estou necessitado dessas coisas, e aí eu peço perdão, mas amanhã eu esqueço desse perdão que eu pedi, e desse perdão que eu recebi, e volto ao meu pecado. Foi isso que Neemias fez. Neemias, ele pediu perdão pelo seu pecado e pelo pecado do seu povo. Mais uma vez eu vou repetir, Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera. Pode prosperar por um tempo, pode prosperar por um dia, pode prosperar por um ano, por 10 anos. Mas uma hora, se você não abandonar o seu pecado, você não vai encontrar a misericórdia de Deus. Seja nessa vida ou na vida vindoura. Então, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Então,
Mais uma lição que nós aprendemos com esse homem nessa oração que ele fez. Primeiro, que nós devemos reconhecer a soberania de Deus. Depois, nós precisamos nos lembrar da fidelidade do Senhor. Depois, nós precisamos orar sem cessar. E nós precisamos nos arrepender. Nos arrepender. Mais uma lição, a quinta. Devemos conhecer a palavra de Deus. Queridos, hoje o povo tem padecido por falta do conhecimento da palavra. O povo tem sido enganado por causa da falta de conhecimento da palavra. O povo tem sido levado por ventos de doutrina de um lado para o outro porque não conhecem a palavra. Nós precisamos conhecer, nós precisamos não só ler. Nós não podemos só ler a palavra, nós precisamos estudar a palavra. Nós precisamos conhecer, nós precisamos contar com a ajuda do Espírito Santo para nos dar o entendimento da palavra. Mas nós precisamos levar isso a sério. Lembra-te do que disseste a Moisés, disso, versos 8 a 10 de Neemias 1. Neemias 1, dos versos 8 a 10 diz: lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu forte braço. Quando conhecemos a palavra do Senhor, nós vamos orar a palavra do Senhor. Foi exatamente isso que Neemias fez. Neemias, ele conhecia a palavra. E Neemias orou a palavra. Ele não está tentando lembrar a Deus do que Deus prometeu. Ele está trazendo à sua memória o que Deus prometeu. O que Deus mandou que Moisés escrevesse. Ou seja, Neemias não está ensinando a Deus o que fazer. Neemias está ensinando a ele mesmo que ele deve se voltar para a palavra, que ele deve retornar à palavra, que ele deve conhecer a palavra e deve orar a palavra. Quando nós conhecemos a palavra, nós vamos orar a palavra. Quando nós conhecemos a vontade de Deus através da palavra, nós vamos orar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. É assim que nós devemos orar. Quando conhecemos a palavra do Senhor, sabemos que só Ele tem compromisso com ela, ou que Ele só tem compromisso com ela. Ele não muda. Ele não muda. O Senhor, Ele só tem compromisso com a palavra dEle, e Ele não vai mudá-la. Então é por isso que nós precisamos conhecê-la. Quando nós vamos orar, nós temos orado a palavra, nós temos estudado a palavra diligentemente. Nessa época em que nós estamos sem fazer nada, entre aspas, eu sei que muita gente deve estar fazendo muita coisa em casa, às vezes mais até do que faria no trabalho, mas será que nós temos aproveitado o tempo ocioso para estudarmos? Hoje tem tanto material bom disponível. Então nós precisamos buscar conhecimento. Outra coisa, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós vamos orar sabendo que quando somos desobedientes, a disciplina de Deus virá sobre nós. Mas saberemos também que se nos arrependermos, a sua graça vai nos alcançar. Nós precisamos entender isso. Nós queremos fazer de qualquer jeito e queremos bênçãos a todo custo. Nós precisamos, de uma vez por todas, saber que nós precisamos nos arrepender. A sexta lição. Nós precisamos fazer tudo isso. Precisamos aprender tudo isso que nós aprendemos aqui com Neemias acerca da oração. Mas nós precisamos também saber da necessidade de ação. Verso 11. Olha o que diz o verso 11. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer e temor no teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhes a benevolência deste homem, o rei,
Nessa época eu era copeiro do rei. Neemias, ele enxergou a situação, ele se colocou diante de Deus, mas ele fez algo a respeito. Ele orou, ele jejuou, ele chorou, ok, mas ele também arregaçou as suas mangas. Ele arregaçou as suas mangas e se colocou diante de Deus para fazer algo a respeito. Aí eu volto para a pergunta que eu fiz lá no início. Você está disposto a fazer a diferença? Eu tenho feito uma pergunta desde o início do ano aqui na igreja. E essa pergunta é: como eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? Talvez seja orar, talvez seja estudar a Bíblia com você. Mas o que eu posso fazer na prática? E nesse momento nós nos sentimos amarrados, porque nós não podemos fazer nada na prática, ou quase nada. Mas nós podemos sim ajudar a nossa família dentro de casa. Nós podemos sim orar com alguém, nós podemos ligar para alguém, nós podemos nos importar com alguém. De certa forma nós estamos de braços, pernas, mãos atadas. Mas em contrapartida nós estamos livres, com tempo livre para fazer coisas que geralmente nós não fazemos. Então será que nós estamos realmente dispostos a fazer algo a respeito? Assim como Neemias estava? Temos nos colocado à disposição nesse momento de angústia para fazer algo a respeito? Para sermos sal da terra e luz do mundo, como o Senhor Jesus nos disse para ser? Sal é aquele que faz diferença no seu meio. O sal, ele dá sabor. O sal, ele faz diferença. A luz, ela ilumina, ela dá direção. Será que nós temos sido sal e terra? Nós temos feito diferença, mesmo diante da dificuldade que nós estamos enfrentando? Será que nós temos dado direcionamento a pessoas que estão perdidas por aí? É isso que o Senhor Jesus nos chama a fazer. É por isso que o nosso versículo do ano é que a luz de vocês brilhe, que assim brilhe a luz de vocês, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Ou seja, tudo que nós fizermos, tudo que nós falarmos, precisa glorificar o Pai, para que outros vejam e glorifiquem também. Então, podemos nós nos colocar hoje à disposição. Eu gostaria de te encorajar a se levantar e fazer diferença no tempo que nós temos vivido. Vamos fazer diferença nesse tempo. Como, pastor? Não sei. Ore. Se coloca à disposição de Deus. Ele é quem vai fazer. Ele é quem vai te usar da maneira dele, do jeito dele. Não do jeito que você e eu queremos. Da maneira dele, do jeito dele. Nem que isso leve 4 meses de oração. Jejum, choro. Mas que em momento oportuno você se coloca à disposição de Deus para fazer a diferença na vida e situação das pessoas ao seu redor. Que eu me coloque à disposição de Deus para fazer a diferença na vida das pessoas ao meu redor. Nós precisamos orar como Neemias orou. Senhor, que os seus ouvidos estejam atentos à nossa oração. Mas precisamos também estarmos nós de ouvidos, olhos e corações atentos às necessidades ao nosso redor. Queridos, nós não podemos ser egoístas nessa hora. Nós não podemos achar que eu me tranco na minha casa e está tudo bem. Nós não podemos achar que não é nada, que está tudo bem, que daqui a pouco vai ficar tudo bem. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Então nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos orar. Nós precisamos também nos colocar à disposição do Senhor para ajudar. Eu citei essa frase na semana passada. Como eu já disse no início, vou repetir. Se você quiser assistir a minha mensagem da semana passada, por favor, vá no nosso canal do YouTube, Cliff Oak Church. Tá lá, tem as outras mensagens também do pastor Trevor, do pastor Kleber. Pode ir lá e assistir, aproveita o seu tempo. Mas como eu falei semana passada, eu gostaria de repetir hoje essa frase. Essa frase é do famosíssimo Albert Einstein. E ele diz que insanidade é você fazer a mesma coisa esperando algo diferente. Queridos, não tem como a gente continuar fazendo a mesma coisa, vivendo da mesma maneira, fazendo tudo do mesmo jeito e esperar um resultado diferente. Não tem como eu querer fazer diferença se eu continuo fazendo tudo igual. Eu preciso mudar. A transformação precisa começar em mim. A transformação que eu quero no outro precisa começar em mim.
A transformação que eu tanto quero lá fora precisa começar em mim. Não tem como eu querer que tudo mude, sendo que eu continuo fazendo a mesma coisa. Einstein disse que isso é no mínimo insanidade. Isso é insano. É você fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente, que nós possamos fazer diferente, para que possamos ter resultados diferentes. Sem arrependimento, sem oração, sem devoção à palavra de Deus, sem ação, não tem como fazer diferença ou ter algo diferente. Então que possamos nos arrepender, que possamos nos arrepender de verdade, que possamos reconhecer quem Deus é de verdade, o poder de Deus nas nossas vidas, que possamos orar sem cessar, que possamos chorar pelos nossos pecados, pelos pecados dos outros, que possamos verdadeiramente conhecer a palavra do Senhor e que possamos arregaçar as nossas mangas e nos colocar à disposição para que possamos fazer diferença onde quer que passemos. Que o Senhor Deus nos capacite a vivermos dessa maneira e a fazermos isso. E que toda a honra e toda a glória sejam dadas somente a Ele. Amém? Bom, espero que possamos ter aprendido um pouco hoje com a capacitação do Espírito Santo e com a palavra do Senhor. Que o Senhor Deus muito abençoe vocês, guarde todos vocês que estão assistindo e que possamos, em nome de Jesus, em breve, estar juntos de novo. Porque se tem uma coisa que eu sinto falta é de dar beijo e abraço. Eu sinto muita falta. Eu tenho dado bastante beijo e abraço na minha esposa, mas eu sinto falta dos meus irmãos, das minhas irmãs também. Que o Senhor esteja com vocês, que o Senhor os guarde. E como nós terminamos o nosso culto sempre aqui na nossa igreja, eu gostaria de abençoar vocês e quem conhece, quem sabe, pode repetir comigo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e para sempre. Amém. Amém. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde e fiquem em casa.